queria apresentar um pouquinho, para quem não conhece, o GESPOM é um grupo de estudo sobre espontaneidade e criatividade da Universidade de Tiradentes, e desde que começou essa quarentena, a gente está fazendo algumas lives com temáticas gerais sobre psicodrama e o que o grupo sentir que for necessário estudar. E com isso, a gente conversou e que essa palestra vai ser gravada, né, e a gente vai colocar no nosso canal no YouTube. Quem quiser aproveitar para conhecer esse canal, que é maravilhoso, já temos 2 vídeos nesse canal, e a gente pretende alimentar esse canal no YouTube. Tom também tem, né, um canal no YouTube. Quem quiser conhecer o canal de Tom também, fique à vontade. E que nossa próxima live vai ser no dia 30, às 14 horas, sobre saúde LGBT, com a Aline Pompeu e Eduardo. E no dia 3, vamos ter uma live comigo e com Grace, para falar sobre o atendimento com pessoas idosas. E sobre Tom, que temos a felicidade de ter Tom aqui com a gente hoje. Tom, você quer que eu te apresente ou você quer se apresentar? O que você Primeiro, te agradecer a Claudinha, que já se conhece há um bom tempo. Agradecer esse convite de estar aqui com vocês. Quando Claudinha perguntou, me fez o convite, eu aceitei. Aí ela pediu um mini currículo e a foto. Aí eu pedi para ela, eu mandei um WhatsApp para ela e aí disse assim: psiquiatra, psicodramatista, professor de psicofarmacologia e de psicopatologia e de teatro espontâneo. Aí eu fiz uma observação para ela. Quando você colocar, procure formatar de tal jeito que psiquiatra e psicodramatista fiquem na mesma linha, unidos por um hífen. Não foi assim, Claudinha? Acho que ela não entendeu direito. Eu disse, depois, para mim, isso é importante. Eu escrevi isso para ela. E eu vou começar por aí, porque que é importante para mim esse hífen e essa forma que eu escrevo, sempre que eu assino e-mail, tudo, eu sempre coloco psiquiatra, psicodramatista, unido por um hífen. Porque meu papel profissional principal é psiquiatra. Psicodramatista é o qualificativo, é o adjetivo que qualifica a minha função. Então, para mim é fundamental o hífen, porque o que me faz ser o psiquiatra do jeito que eu sou é o fato de eu ser psicodramatista. Então, eu não sou psiquiatra e psicodramatista, eu sou um psiquiatra psicodramatista. Então, para mim, e eu gostaria que ao final desse bate-papo da gente, esse hífen ficasse claro para vocês. Por que é tão importante para mim vincular o psicodrama ao exercício da psiquiatria clínica? Não como entidades separadas, em que um momento eu seja psiquiatra e em um outro momento eu seja psicodramatista, mas sim o psicodramatista sendo o olhar com que o psiquiatra vê o mundo. Bom, quando eu fiz aquela aula para a Profint, com esse mesmo tema, nós tínhamos 3 horas pela frente. Mas pouco importa, tenhamos 1 hora, 3 horas ou 24 horas, o problema é sempre o mesmo. É que psicopatologia, do jeito que ela qualquer tempo que a gente dê vai ser insuficiente. Então eu prefiro nem discutir essa questão de que, se a gente tivesse mais tempo, falaria mais. Não, sempre vai haver. Por quê? Porque essa psicopatologia que nós estamos referindo aqui é a psicopatologia descritiva, a psicopatologia básica, vamos dizer assim. E por que eu insisto nisso? Porque na área técnica da área psi, o vocabulário básico é psicopatológico, da psicopatologia clássica, da psicopatologia fenomenológica, da psicopatologia descritiva. Esse é o vocabulário. Uma regra geral, a psicopatologia foi criada por médicos psiquiatras, portanto, dentro de um ponto de vista médico, a psiquiatria faz parte da medicina. E a psicologia não faz parte da medicina, nem pretende ser parte da medicina, e quem fez psicologia não pretende ser médico, nem pensar como médico.
Então, a psicopatologia descritiva é como o saber, o pensar de uma área, mais do que o saber, é a forma de pensar de uma área sendo introduzida em outra área que não escolheu previamente pensar desse jeito. Essa é a primeira dificuldade. Psicopatologia é uma forma médica de ver a situação clínica de um paciente. A outra dificuldade que nós temos nessa área da gente é que tudo que eu for falar de termos psiquiátricos ou psicopatológicos, todos, quase sem exceção, já foram usados no dia a dia com sentido, regra geral, pejorativo, jamais em um sentido positivo. Então, demente, idiota, imbecil, retardado, bipolar, esquizofrênica, histérica, psicopata, borderline, todos esses termos, que são termos oriundos da psiquiatria clínica, eles são usados no dia a dia como ofensa, como agressão, né? Como eu costumo sempre comparar. Ninguém agride o outro chamando ele de canceroso. Ninguém agride o outro chamando ele de laringítico. Ninguém agride o outro chamando ele, você tem apendicite. Isso não é uma ofensa. Mas olhar para a Claudinha, ou para a Silvana, ou para a Dulce, e dizer você é uma idiota, isso é um diagnóstico clínico. Dizer você é demente, você é histórica, é um diagnóstico aplicado de uma forma ofensiva, discriminatória e ofensiva. Há outra situação que muitas vezes, isso em termos de quadro clínico. E se nós formos para a psicopatologia, aí danou. Eu estou alucinado de desejo. Bom, normalmente quando a pessoa diz que está alucinada de dor, alucinada de desejo, é como se fosse um de desejo ou de prazer, do que for. O alucinado aí é uma hipérbole, é um sentido de dizer que eu estou extremadamente assim. Mas a alucinação não é isso. Então, esse é o primeiro, a dificuldade da gente. E isso eu insisto sempre quando eu falo. Quando se usa um termo da linguagem psicopatológica ou da linguagem da clínica psiquiátrica, a gente precisa ter absoluta certeza de que a pessoa que escuta está escutando dentro do mesmo referencial que eu falei. Porque senão vai escutar dentro do referencial habitual dela. Como já aconteceu comigo uma vez, dizer que um paciente tinha ideias obsessivas e a pessoa concordar comigo, dizer é verdade, isso é o espírito obsessor que está com ele. Ele pegou a linguagem obsessão, que também é usado na doutrina espírita, e dentro da conceituação dele aplicou o diagnóstico clínico. Isso passaria batido se eu não houvesse a preocupação de saber, será que você entendeu o que eu falei? Então, essas são as dificuldades que a gente tem. E quando a gente se dirige a psicólogo, e nesse aspecto eu tenho uma sorte imensa, porque durante muito tempo eu fui professor em faculdade de psicologia, então isso foi muito gratificante para mim, muito importante para mim, porque psiquiatria e psicologia são distintas formas de observar um mesmo fenômeno. São formas complementares de observar o mesmo fenômeno. Não são excludentes, mutuamente excludentes. Já são complementares. Eu tive essa sorte de aprender muito com as pessoas com que eu fui professor e elas trabalharam comigo como alunas. Entender a linguagem médica e, ao mesmo tempo, adequar a linguagem médica, a linguagem psiquiátrica, para ouvidos que... Eu estou falando das dificuldades. Quando nós vamos fazer, por exemplo, quando eu fui fazer psiquiatria... Oi, alguém, tudo bem, chefe? Quando eu fui fazer psiquiatria, eu já vinha de vários anos de estudante de medicina, ou seja, minha cabeça já estava sendo formatada para o raciocínio clínico médico. A partir do terceiro, quarto ano, comecei a me dedicar à psiquiatria de medicina. Depois fiz formação de psiquiatra clínico. Ou seja, eu levei muitos anos, como todos levam, para absorver essa linguagem. No entanto, para alguém que haja tido
não sei se todos aqui que estão me escutando, não sei se na UNIT tem psicopatologia, tem, Claudinha, ou Sil, quem puder me responder. Sim. Na UNIT tem psicopatologia? Quer dizer, até onde eu me formei, se de repente mudou a grade, mas a gente tem sim. E a psicopatologia que é dada é a psicopatologia fundamental, de base psicanalítica, ou a psicopatologia descritiva, fenomenológica? Você sabe? Eu lembro, era dizer. Alguém que seja aluno falando da UNIT. Quem está falando? Gabriel. É psicanalítica. Então, boa, Gabriel. Isso é importante. Embora tenha o mesmo nome, psicopatologia, mas são coisas radicalmente diferentes. Aliás, tem um artigo escrito há muitos anos, com certeza tem mais anos do que todos que estão me escutando, em que um psiquiatra fenomenologista, o título do livro, do artigo dele é assim: Psicanálise e Fenomenologia, Água e Óleo. Ou seja, não são miscigenáveis, não são... Por quê? Porque são pontos de vista filosóficos diferentes. A psicopatologia fundamental tem o nome de psicopatologia, mas ela é psicanalítica, de raiz psicanalítica, de fundamentação psicanalítica. E tem uma intenção que é explicativa. Enquanto que a psicopatologia fundamental, de base fenomenológica, como ela é fenomenológica, ela absolutamente não é explicativa. Não faz parte da psicopatologia explicar a causa de fenômeno. Ele se preocupa em descrever da forma mais fiel possível, dentro da raiz fenomenológica. Ou seja, sempre exercendo a empatia, que é uma ferramenta fenomenológica. Não é algo de Big Brother. A empatia não é algo que umas pessoas têm e outras não têm. É uma ferramenta que se desenvolve. Não é um atributo de uma pessoa. Fulano tal é empático, fulano tal não é empático. Não, não é isso. Empatia é outra palavra que adveio de uma raiz profunda, que é a fenomenologia de Husserl, mas que no dia a dia passa como um atributo, em que algumas pessoas têm e outras não. Fulano tal tem uma empatia enorme. Não se tem empatia enorme ou pouca. É um instrumento que você sabe usar bem ou mal. Só isso. E esse instrumento não é um instrumento espontâneo, é um instrumento desenvolvido. Então, a psicopatologia clássica, a descritiva, que é a raiz e o vocabulário da área psi, ela é de base fenomenológica. Como tal, a explicação está completamente fora dela. A causalidade está fora dela. A fenomenologia não se preocupa em procurar causa de fenômeno, ele se preocupa em... Aliás, deixa eu fazer uma observação aqui. E aí se linka com o psicodrama. Quais são as 3 perguntas fundamentais da base fenomenológica? E, por extensão, o psicodrama que tem uma raiz fenomenológica. As 3 perguntas fundamentais da fenomenologia é o que, para quê e como. Absolutamente por que não é. Porque não é uma pergunta fenomenológica. Porque vincula a pessoa a uma suposta causalidade. Como a fenomenologia não se preocupa com isso, ela está preocupada com o fenômeno em si, como ele aparece, aquilo que se apresenta. Aliás, o termo fenômeno significa isso. É aquilo que se apresenta a gente em grego. Né? É aquilo que se apresenta, não é aquilo que eu suponho, que eu interpreto, que eu acho. É aquilo que eu vejo, ou aquilo que eu percebo. Então, essas 3 perguntas são as perguntas de origem da fenomenologia. O que, como e para quê? Por que é uma pergunta redundante. Vamos imaginar que Claudinha me perguntasse aqui, ou alguém me perguntasse: Tom, por que você está de camisa verde? Eu não sei por que eu estou de camisa verde, mas eu posso supor, eu vou ou procurar uma explicação que eu suponha que seja verdadeira, ou eu vou dizer, não sei. Essa é uma pergunta que fecha, uma pergunta que não dá margem à continuidade de uma conversa. É mais ou menos como quem está trabalhando em psicoterapia ou em qualquer ordem de relacionamento clínico dessa ordem, ou da área psi,
que não sabe para onde vai e fica perguntando ao paciente, hein? Por quê? Por que você está fazendo isso? Se o paciente não souber, ele vai se fechar. Agora imagine que eu pergunte a... deixa eu ver, a Claudinha mesmo. Claudinha, o que você está fazendo? Claudinha pode ter uma resposta. Se eu perguntar a Claudinha, como você está fazendo isso que você está fazendo? Claudinha pode ter uma resposta. E se eu perguntar a Claudinha, Claudinha, para que você está segurando isso na mão? Claudinha pode ter uma resposta. Mas se eu perguntar, Claudinha, por que você está com isso na mão? Você vai começar a viajar na maionese. Você vai começar a inventar uma explicação. Ou fazer força para que faça sentido. Algo que faça sentido para essa resposta. Então, para a fenomenologia como um todo, como não há uma preocupação, ou não é intenção da fenomenologia a etiologia, a causa das coisas, e sim procurar descrever da forma mais fiel possível de como a pessoa está se sentindo. Nesse canal do YouTube que Claudinha se referiu, eu fiz uma gravação e me veio à cabeça, eu estava falando algo sobre psicodrama e psiquiatria, e me veio à cabeça a música de Raul Seixas, Sapato 36. Acredito que vocês conheçam, né? Eu calço 37, mas meu pai me dá 36. A sequência da letra de Raul é assim: dói, mas no dia seguinte eu aperto o meu pé outra vez. Olha como essa música é curiosa. Essa música diz que ele recebe um sapato com um número menor do que o pé, ele sente a dor, mas ao mesmo tempo, no outro dia, ele próprio calça o próprio sapato. Não, o sapato estava lá, mas a ação de calçar é dele. Mas nós que estamos escutando, eu não sei como é a dor do pé de Raul quando ele calça um sapato 36, sendo um pé 37. Eu não tenho como saber isso, a não ser que eu, como fenomenologista, como alguém que trabalha com fenomenologia, me preocupe empaticamente. Empatia significa sentir de dentro. Em grego é dentro, pathos é sentir. Então, é esse movimento de eu sair de mim, ir até o outro, me colocar no lugar do outro, e do lugar do outro eu poder perceber, compreender o que ele está sentindo. Não explicar, mas compreender de dentro para fora. O compreender de dentro para fora é diferente do explicar, que é de fora para dentro. Eu não sei o nome dessa menina que está mexendo a cabeça aqui do lado. Não sei, aqui, Érica. Então, eu posso perguntar a Érica, o que está acontecendo, Érica? Isso é uma pergunta fenomenológica. Dá ela inteira condição dela responder. Mas se eu pergunto, Érica, por que você está inquieta? Repare, há duas coisas aí nessa pergunta que é uma armadilha. A gente virar para uma pessoa, vou usar você como exemplo, Érica. Se eu disser, Érica, por que você está inquieta? Repare que nessa pergunta já está embutido uma resposta. Porque eu já estou dizendo que ela está inquieta. Eu não sei, eu já estou interpretando o que ela está fazendo como inquietação. Se eu pergunto, o que está acontecendo, Érica? Érica pode me dizer qualquer coisa. Érica pode me dizer que tem uma roupa que está incomodando, Érica pode me dizer que está resolvendo outro problema simultaneamente, Érica pode me dizer várias coisas, mas eu não sei. Mas ao fazer essa pergunta, por que você está inquieta? Essa pergunta embute um diagnóstico. É a mesma coisa que perguntar a uma pessoa que chega ao consultório, ela está sentada, calada, e eu pergunto, por que você está triste? Ela pode me dizer várias coisas, para me dizer, eu não dormi nada essa noite, eu estou aqui morta de sono. Não estou triste. Ah, tá. Mas se eu pergunto, o que você está sentindo? É completamente diferente.
A psicopatologia fenomenológica, apesar de parecer dura, de parecer uma coisa, vamos dizer assim, menos fashion do que uma psicopatologia explicativa, mas ela exige muito mais do psicopatólogo ou do profissional que seja fenomenólogo do que a explicativa. A explicativa eu venho de fora para dentro com minha explicação. A fenomenologia exige que a pessoa que tenha um instrumento fenomenológico, ela tenha um exercício que é de uma desconstrução do ato de interpretar. A interpretação é natural. O porquê é natural. A criança nasce perguntando por quê. Ela pergunta por quê. Mas no exercício profissional, o porquê, ele fecha a questão. Então, para a psiquiatria clínica, que normalmente tem uma vez, vou contar essa história porque é interessante. O paciente me disse, mas doutor, o senhor parece psicólogo. Eu disse, que bom, mas o que faz em mim parecer psicólogo? Aí ele disse, não, porque você me escuta. Eu fiquei com isso na cabeça há muito tempo. O que leva as pessoas, no senso comum, a imaginarem essa separação, que provavelmente é real? Eu diria que essa distinção que o paciente fez é real e concreta. Mas me doeu muito ouvir isso. Eu disse, quer dizer que psiquiatra só fala e só diagnostica? E quem escuta... Eu já escutei isso várias vezes e deixou bem claro. Não, o psicólogo escuta. Você parece psicólogo. Que coisa interessante, né? Quer dizer que a imagem clínica que a psiquiatria tem, a imagem que passa da psiquiatria, é a imagem de uma pessoa que olhou, diagnostica e prescreve. Ou seja, o que vem de lá não importa. A mais não importa. Para exercer a psicopatologia fenomenológica, é preciso, talvez, uma das coisas mais difíceis, obviamente é impossível alcançar, mas a gente pode chegar perto, que é se despir dos preconceitos. E preconceito aí não é no sentido pejorativo, não. É preconceitos mesmo, ou seja, tudo aquilo que eu tenho antes do conceito, que não é racionalizável. É algo que eu acho, mas nunca pensei sobre. No senso comum, claro. O que foi que Paulo II falou? Eu só ouvi no senso comum, claro. Como? Gabriel Vidal falou, não só o psiquiatra, mas acho que é uma ideia que o senso comum tem dos médicos de forma geral, talvez. E aí Paulo falou, quando o psiquiatra é bom, ele olha no olho. E depois Paulo falou no senso comum, claro. Entendi. É exatamente isso, Gabriel. E você veja a deformação que ao longo do tempo foi se tendo, né? Curiosamente, o termo ser médico... Alô? Gabriela, me desculpa. O que foi? Eu li errado. Não, a Gabriela. Ah, tá. Eu estou tentando fechar aqui o site, o chat. Então, deixa eu voltar aqui. As pessoas sumiram aqui da minha tela, só está você, viu? Ah, voltaram todas. Então, vamos voltar nesse primeiro momento que a gente está procurando contextualizar. Ah, Gabriela é Gabriel. Ok. Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menina e é menino, também Gabriel / Gabriela. Então, é verdade. O senso comum, ou seja, as pessoas veem a área médica hoje em dia muito mais como operacional do que como receptiva. Muito mais como algo que vem de lá uma informação do que é dito de mim para ele e é escutado. Pode ser ouvido, mas não é escutado. Agora vamos voltar. Essa foi uma primeira parte que nós estamos tratando, que é bem, como é que eu diria? Meus filhos sempre, Silvana sabe disso, eu sempre briguei muito com eles, não pelo fato, mas pelo conceito. Então, eu nunca brigava pelo que estava acontecendo, mas o conceito que estava envolvido nisso. A mesma coisa a gente falar da área nossa psi, usando apenas as palavras como se elas tivessem força de substantivo concreto.
sem que a gente compreenda o conceito que está envolvido nisso. Então, a fenomenologia, que é a raiz filosófica da psicopatologia fundamental, da psicopatologia descritiva, ela exige do profissional, embora isso não seja cumprido boa parte das vezes, mas teoricamente sim, ela exige do profissional que se dispa desses preconceitos, ele faça essa purgação dos preconceitos, ou seja, tenha clareza dos seus pontos de vista o máximo possível, para que eu possa penetrar no outro, levando o mínimo de bagagem pessoal. E lá dentro, eu possa, de dentro disso, daí, eu sustentar uma compreensão. E, novamente, para a gente passar dessa parte introdutória aqui, compreender interessante, né? Eu tenho um TDAH. E aí tem um objeto se movendo na minha frente e desvia a minha atenção. Érica se movendo na minha frente, eu vou seguindo a mão dela. Fica parecendo uma marionete, meu olhar está parecendo uma marionete. Você está movendo as cordinhas e eu me movendo. Para de mexer essa mão aí, por favor, Érica. Senão meu olhar se vai. O máximo que eu consegui muito na vida tendo TDAH, mas meu TDAH está presente. Pessoal, quem puder fechar as câmeras, se fizer. Não, volta, Érica. Volta, Érica. A gente não pode excluir o fenômeno, né? Exatamente. Quem disse que eu sou santo? Professor, estou pintando também. Mas foi a mão. Quando você fez assim, a mão me atraiu. Eu me perdi aqui. Quem já foi meu aluno sabe disso. Que toda vez que, aliás, eu vou pedir a vocês, quando eu começar a desviar demasiadamente do que eu estiver falando, me retorne ao trilho. Porque eu tenho uma facilidade muito grande de pegar 1000 ganchos simultaneamente. Eu já falei de Raul Seixas, já viajei para a minha vida, tudo. Então, voltem aos meus trilhos. Então, vamos voltar para a gente encerrar, ou para a gente dar continuidade. A psiquiatria, ou a fenomenologia, não é algo duro, é algo que exige um exercício. A empatia é um exercício, vamos dizer assim, talvez o exercício mais difícil que um ser humano pode ter, que é ter noção de todos os preconceitos e pré-juízos. Repare que tem algumas palavras que mudam o conceito pela forma com que a gente usa a entonação, né? Quando eu digo isso é um prejuízo, dá a ideia de dano, né? Mas prejuízo, tanto em inglês como em espanhol, significa preconceito, né? Significa um pré-julgamento. Antes do fato, eu estou exercendo um julgamento. Então, a depuração fenomenológica é isso. Eu reconhecer quais são as minhas bagagens, deixar ela aqui e fazer uma viagem ao interior do outro. Como eu estou entrando para sentir de dentro patos, então uma empatia. E a compreensão fenomenológica, novamente vem a etimologia. Precisa compreender sempre o conceito que está dentro das palavras. A palavra é o envoltório, é o rótulo do conceito. Compreender é pegar junto. Aprender conjunto. Então, compreender é diferente de explicar. Explicar é externo ao fenômeno. Compreender é de dentro do fenômeno. Eu estou compreendendo Dulce me olhando, porque eu estou exercendo o movimento daqui para procurar sentir o mais perto possível do que ela possa estar sentindo e poder descrever isso. Qual é o link disso com o psicodrama? É que o psicodrama complementou isso. O psicodrama fechou, vamos dizer assim, isso é uma mão única. Na fenomenologia só existe a mão que vai do psiquiatra para o paciente. Moreno, ele incluiu a mão de volta, ele incluiu a contramão, que é como o paciente me vê. A capacidade que nós pudermos ter numa relação, de um poder olhar as coisas com o olhar do outro, e o outro me olhar com o seu olhar, é o que está inscrito no poema de Moreno, Divisa, que é chamado Divisa do Psicodrama. Então, eu tirarei os seus olhos para colocar no lugar dos meus
e tirarei meus olhos para colocar no lugar dos seus. Então, eu te olharei com os seus olhos e você me olhará com os meus. Isso Moreno escreveu em 1913, antes dele pensar em psicodrama. Era um poema para ele. Virou um marco. E agora, a gente olhando para trás e dando um tratamento diferente ao pensamento de Moreno, a gente compreende que ele, vamos dizer assim, ele completou o movimento fenomenológico. Enquanto que o movimento fenomenológico saiu da tentativa de explicar o fenômeno humano de fora para dentro, e a tentativa e o exercício é explicar o fenômeno humano de dentro para fora, Moreno disse, tá, mas o fenômeno também me vê. O fenômeno também me percebe. E essa possibilidade dos dois se perceberem com o olhar do outro, não significa que eu perdi meu olhar, não. Significa que eu acrescentei meu olhar. Então, se um paciente... Isso aconteceu realmente. Uma paciente, ela contou alguma coisa e, quando ela terminou de contar, ela olhou para mim e falou assim, o senhor está me condenando, não é? Eu não me recordo. Porque as pessoas me chamam de várias formas, viu? As pessoas me chamam de Antônio Carlos, de Tom, doutor Antônio Carlos. A única forma esteticamente inconcebível é doutor Tom. Mas tem algumas pessoas que me chamam de doutor Tom porque ficam com vergonha de ligar e marcar com Tom, porque já não conhece, aí bota um doutor na frente. Aí, antes de eu saber o que ela está me pedindo, eu digo, pelo amor de Deus, ou me chama de psil, ei, rapaz, psiu, ei, psiu. Chama de qualquer coisa, mas doutor Tom é antiestético. Então, essa paciente virou para mim, não me recordo como ela me chamou, mas quando imaginar que tinha sido o Tom mesmo, o Antônio Carlos, ela disse, você achou ruim o que eu fiz, não foi? Honestamente, eu disse a ela, não achei. Ela disse, mas você fez assim com a testa. Eu não havia percebido que eu havia franzido a testa. Mas ela está muito mais me vendo, eu estou muito mais no foco do paciente do que o paciente no meu, muito mais. Primeiro, porque as nossas condições são diferentes. Né? Eu não estou em um grau específico de sofrimento naquele momento. Eu não estou à espera de nada naquele momento. Enquanto que o paciente ele está à espera de algo. E quem está à espera, a atenção é muito mais intensa. Então, ela percebeu esse movimento de contração da minha sobrancelha. Eu disse, eu fiz isso, ela disse, fez. Eu disse, puxa. Não, eu não percebi. Eu, pensando bem, eu não percebi que eu fiz isso. Mas já que eu fiz isso, e aí entra porque que é importante, a gente poderia chamar de várias formas, né? De feedback, de qualquer outra coisa. Mas pensando psicodramaticamente, o que acontece? Ela é capaz de me ler do mesmo jeito que eu estou lendo a ela. Ela é capaz de me ver do mesmo jeito que eu sou de ver a ela. Ela é capaz de me perceber do mesmo jeito que eu estou percebendo ela. Na hora que ela me diz algo disso, eu tinha várias saídas. Uma, eu podia continuar batendo o pé firme, que não fiz não, isso é impressão sua, vamos imaginar uma coisa grosseira assim. Podia ser, você acha, olha, que pergunta maldosa que a gente faz. Você acha que eu fiz isso? Por que você acha que eu fiz isso? Ou seja, eu desqualifico a observação do paciente ao devolver para ele a pergunta, como uma forma de me defender de uma suposta acusação de que eu estaria recriminando a ela. Na verdade, eu não percebi. E como nós não percebemos a nossa linguagem corporal, eu brinco dizendo que a gente vive do nariz para fora, né? A gente não percebe o que acontece dentro da gente. Tem um exemplo que eu sempre dou, e eu vou repetir para quem já escutou da outra vez, mas eu vou repetir porque eu acho interessante, que é uma vivência comum de todo mundo. A fisionomia, provavelmente aqui, várias pessoas já tiveram filhos, já estiveram grávidas e fizeram a famigerada ultrassonografia morfológica de terceiro mês. A pessoa vai, imagine se não é uma analogia ao paciente que vem nos buscar. A pessoa chega com uma carga de expectativa grande, porque vai definir se tem alguma malformação, alguma má formação. Senta-se,
o ginecologista ou o imaginologista começa a fazer a ultrassonografia e a mulher está com uma carga de expectativa absurda. E o ultrassonografista, quem já fez aí a ultrassonografia de terceiro mês, me diga se não é assim. O ultrassonografista está aqui, né? Está passando. A mulher, nessa altura, o coração saiu pela boca, ela está querendo saber o que está acontecendo. Aí depois ela pergunta, doutor, alguma coisa? Eu disse, não, está tudo bem. Eu já brinquei, eu digo isso, porque eu já brinquei com vários pacientes ou outros colegas que fazem ultrassonografia. Eu digo, rapaz, preste atenção no seu rosto, porque seu rosto é capaz de matar uma grávida de susto. Porque você transparece e você está no foco. Nós estamos no foco dela, do paciente. Então, esse exercício que Moreno complementou a fenomenologia, ao dar a toda a relação, todo o vínculo para se estabelecer, quanto mais essa relação for mútua, mais esse vínculo é forte. E agora vamos voltar para o hífen que eu me referi na primeira vez, para quem não chegou, quem não estava antes. Isso significa a capacidade e forma com que as pessoas reagem. E lê aí para mim, por favor, Claudinha. Esse último aí significa que a capacidade e forma, lê aí. Capacidade e forma com a qual as pessoas reagem a você pode contribuir para o diagnóstico e prognóstico flexível em seguida? Existe alguma especificidade no seu caso? É comum reparar em sua barba, cabelo ou gesto de modo corriqueiro, por exemplo? Tem uma série na Netflix que é Liar, né? É um cara que fica investigando se a pessoa está mentindo ou não pela gesticulação, pela mímica facial ou pela expressão, pela pantomima, pela mímica corporal. Não é isso que eu estou dizendo, não. Claro que isso contribui, né? Evidentemente contribui. Como é o nome da pessoa que fez essa observação? Paulo. Paulo. Viu, Paulo? Claro que contribui. Imagine que você está me entrevistando, está me fazendo uma entrevista inicial e me pergunta, e aí, você gosta do que faz? Eu disse, claro que eu gosto. Bom, eu posso perguntar para ele, no caso, sendo a pessoa que faz a pergunta, você está negando o que gosta? Isso é uma interpretação. Ou posso perguntar para ele, o que significa esse gesto que você acabou de fazer? Mas o gesto, claro, vou fazer uma brincadeira que quem me conhece em psicodrama sabe que eu faço muito. Aqui não vai dar para fazer, que não dá para todos falarem ao mesmo tempo. Mas dá para imaginar. Né? Está me escutando? Tem quantas pessoas? 26 pessoas. Para cada uma dessas 26 pessoas, como essa aula está sendo gravada, se nós estivéssemos em petit comité, eu falaria completamente. Mas como está sendo gravada, eu vou tentar ser um pouquinho mais fino e educado do que habitualmente eu sou. Vamos imaginar, eu quero que todas as pessoas que estão me escutando pense naquele típico palavrão da língua portuguesa de 5 letras, que começa com a letra P. Pense numa forma de dizer. Como vocês estão sozinhos em sua casa, emitam um som. Só digam. E agora eu gostaria que cada um me dissesse em que paisagem mental esse som aconteceu. Essa palavra de 5 letras iniciada com a letra P aconteceu. Claudinha, qual foi sua paisagem mental? Eu pensei em flores, você acredita? Flores? Acredito. Flores. A cabeça é sua? Quem mais? Eugen, qual foi a sua paisagem mental, Eugen?
Rapaz, eu pensei num ambiente bem hostil, assim. Nada muito claro. Só uma sensação de um ambiente hostil. Ok. Xará, Carlos Berger. Paulo Roberto já respondeu aqui. Banheiro, Thaís, numa briga. Eu falei, Carlos. pensei em Marizia. Marizia. Vocês repararam que uma mesma palavra, Bahia, Natália disse Bahia. Pensei em nada, só olhei um quadro aqui e disse. Eu pensei numa briga de trânsito. Pensei em alívio. Repare, a palavra escrita é a linguagem digital. Ela só pode ser escrita com 5 letras. E para todas as pessoas ela foi escrita igual. Mas o que cada uma voltou como exclamação foi dentro de uma paisagem afetiva diferente. E quem transmite essa paisagem afetiva, Paulo, é a entonação. A entonação é o que dá a expressão afetiva à nossa linguagem. A linguagem escrita, daí porque qualquer diretor de teatro pode fazer o que quiser de qualquer peça, bastando variar o ritmo e a entonação com que o texto é dito. Eu posso fazer de uma tragédia uma comédia. Eu posso fazer de uma comédia uma tragédia. Aliás, vocês não vão lembrar, porque são bem mais novos, mas na década de 90, tinha aqui na Bahia um grupo chamado Los Catedrásticos, que ele era novíssima poesia baiana. Foi na época da explosão do axé aqui na Bahia. E o axé se caracterizava por ter ritmo, como toda música é rítmica, tem ritmo, mas que as letras são só para transportar o ritmo, não tem um conteúdo filosófico, não é bossa nova. Letra de axé não é letra de bossa nova. Então a letra de axé é feita para ser dançada. A música de axé é feita para ser dançada, não para ser pensada. E aí esse grupo de baianos, 4 baianos, eles criaram chamado Los Catedrásticos, que eles enunciavam a chamada novíssima poesia baiana. Eles enunciavam as letras de axé, mas com a tonalidade de drama. Por exemplo, abre a rodinha, por favor, abre a rodinha. A música de Sara Jane muda o contexto. Ela deixa de ter uma mera expressão, que é para conduzir um ritmo, e ganha uma tonalidade dramática diferente. Quem deu esse tom afetivo? A entonação. Então, a expressão corporal e a entonação faz parte dela, é a nossa linguagem analógica, e que é que transmite verdadeiramente a informação. Não é a linguagem digital que transmite a informação, é a linguagem analógica. Eu posso dizer tanto que isso serve muito facilmente para que a gente possa encobrir qualquer coisa. Não sei se vocês... Aí, já vai minha cabeça voar e ninguém me voltou para o trilho. Eu já estou em outra coisa agora. Eu já estou viajando, já vou para outro caminho. É porque está tão interessante. Eu sou do jeito dele. Aqui vai uma pergunta difícil até de formular, mas vamos lá. Como você... Peraí. Você quer que eu pergunte? É de alguém. Ah, certo. É que comecei a ler, mas apagou. Lê aí a pergunta de alguém. Como Pode você deixar vê? que eu leio. Eu vou ler. Então, fale alguém. Eu escrevi aqui porque estava complicado até de formular a pergunta, mas mais ou menos assim. Como você vê a relação entre as perspectivas psiquiátrica e fenomenológica da psicopatologia no momento da prescrição de farmacoterápicos e remédio, medicamento? Há conflitos, considerando os diferentes fundamentos filosóficos entre ambas as perspectivas? Espera aí que agora eu consegui ficar me vendo sozinho. Como eu faço para voltar para mim? Para ver todo mundo?
Agora eu só estou vendo a mim. Eu mexi em alguma Tem três coisa pontinhos aí embaixo da sua tela. Aí você clica e vai lá já em veio, alterar layout. já voltou. Obrigado, Gui. Então, você falou uma coisa curiosa aí. Que os princípios, eles são opostos. Não são tão opostos a depender de como a gente lide com ele, Gui. Preste atenção. O remédio, quem prescreve sou eu. Mas tem o outro lado da relação, que é quem vai tomar. A relação médico-paciente, falando em linguagem psicodramática, é um vínculo assimétrico. Afinal de contas, eu estou no meu consultório e alguém vem me perguntar algo. Aliás, quem faz a consulta é outro verbo usado errado, né? Quem faz a consulta é o paciente, não é o médico que dá a consulta. Ele responde a consultar e perguntar. Então, quando o paciente faz a consulta, ou seja, ele faz uma pergunta, é ele que vai tomar remédio. Então, o ato de prescrever não é um ato unilateral. É um ato que exige um lado que usa, que prescreve, e um lado que vai tomar. Se for unilateral, Eugen, o resultado disso é o que costuma acontecer em psiquiatria, principalmente em psiquiatria, que é, eu vou dizer de uma forma meio jocosa, a autoridade que um médico possa ter termina na porta do consultório. Fora da porta do consultório é compreensão, no sentido habitual. A pessoa precisa compreender para que está sendo usado. Então, esse ato de você levar em conta de que eu só posso ser médico e quem queira ser meu paciente. E, aliás, essa pergunta eu faço ao fim de toda a primeira consulta minha, sempre. Mesmo que tudo tenha transcorrido em mil maravilhas, eu pergunto, você me aceita como seu psiquiatra? A pessoa geralmente responde, mas claro, nunca foi resposta para mim. Quero que você confirme sim ou não, porque é uma escolha. Quem faz verdadeiramente a escolha do profissional é o paciente, não é o médico. Ou, eu estou falando aí, já quem está fazendo o contraponto psiquiatria e psicologia. Por isso que eu costumo dizer que a verdadeira primeira consulta é a segunda. Porque a primeira consulta a pessoa vem movida pela necessidade, pela urgência, pela pressão, conduzida, o que for. A segunda ele vem porque ele tem o que falar, ele sabe para quem está vindo. Então, para mim não é diferente, não. Não sei quantas pessoas daqui fazem psicodrama, já tiveram passagem por psicodrama, mas eu vou procurar ser mais explícito. Quando eu digo que o psicodrama é o qualificativo da psiquiatria, por isso é tão importante para mim ter o hífen, né, é o que me adjetiva. Quando eu sou psicodramatista como paciente, ou seja, estou trabalhando como psicoterapeuta, o psiquiatra fica ao lado, ele não desaparece, não. Mas quando eu estou trabalhando como psiquiatra clínico, o psicodramatista dá o arcabouço, ele dá, vamos dizer assim, ele dá o colorido da relação. Ele que me permite que eu compreenda o paciente de um jeito que um psicodramatista pode compreender. Ou seja, eu e ele somos parte de uma mesma relação. Nós somos as duas extremidades de um vínculo. Um vínculo é uma cordinha que une duas pontas. Uma das pontas está o profissional, na outra das pontas está o paciente. Os dois, vamos dizer assim, um valida o outro. Eu não posso ser psiquiatra sem paciente. Então, o paciente é que me constitui. E para que ele seja meu paciente, é preciso que ele aceite isso. Não basta formalmente ele estar pagando a consulta e estando no consultório. É preciso que ela compreenda que aquilo é uma relação. Então, se eu bem entendi o que você perguntou, para mim, especialmente, eu não vejo conflito. Por quê? Porque eu considero o remédio uma ajuda. Eu não considero o remédio nem solução, nem trambolho. É mais ou menos como você está de óculos, quem mais está de óculos? Claudinha está de óculos, uma que está mexendo no cabelo aqui, que eu não sei o nome, está na ponta da minha tela. Essa, exatamente, você que sorriu. Ju usa óculos.
Várias pessoas usam óculos. Para que ela usa? Para corrigir a miopia? Para tratar a miopia? Não. Mas permite que ela me veja. Ela podia, se fosse há 500 anos, ela estava sem conseguir enxergar, estava com um limite, estava completamente sem conseguir fazer nada. Com o óculos, ela pode fazer as coisas dela. Isso não significa que o óculos que determina as coisas dela serem feitas, mas possibilita. Se eu puder olhar o remédio não como uma solução, mas tal como um óculos, ou seja, algo que corrige, ou complementa, ou suplementa, algo que o organismo original deixou de produzir, deixou de fazer. Uma pessoa cardiopata, quando ele usa uma medicação para todo o resto, depois do evento cardiológico, ele mantém a medicação, qual é a função do remédio? É suprir algo que ele sozinho não pode mais fazer. Então, a medicação para cardiologista não é ideológica. É uma suplementação de uma função que foi perdida por causa de uma lesão cardíaca. Se uma pessoa é epiléptica e tem crise convulsiva, o organismo dele dispara de uma forma arrítmica, a sequência cerebral, ele sozinho ele não pode dar conta. O anticonvulsivante dará conta, não fará por ele, mas substitui uma função. Na área psi, quando alguém recorre a uma ajuda, por quê? É porque ela sozinha não está conseguindo lidar com aquilo. E lembra da física que vocês deram lá nos idos do 2º grau? Né? Arquimedes dizia, me dê um ponto de apoio que eu moverei o mundo. Lembra? É uma frase atribuída a Arquimedes. O que Arquimedes disse? É que, mesmo o mundo sendo pesado, ele poderia mover o mundo, ele só precisava de um ponto de apoio. E o ponto de apoio é externo. Então, toda ajuda é dada, é mais ou menos como um salva-vida para uma pessoa afogada. É um elemento externo que vem fazer algo que eu já não posso mais, não dou conta mais de fazer. Então, eu encaro o remédio, alguém, de um jeito similar à psicoterapia. Só que são, vamos dizer assim, estão nas coordenadas cartesianas, tendo que imaginar o gráfico cartesiano, eu diria que o remédio pode levar a pessoa do menos para o zero. E a psicoterapia pode levar a pessoa do zero para o mais. Eu não espero, passando uma medicação antidepressiva para alguma pessoa, que eu espero que remova algo que está interferindo com ela. Eu não espero que, a partir daí, por causa disso, a vida dela se desabroche em flor. Isso vai ser função dela e se ela dá ajuda psicoterápica. Mas com o impedimento, é mais ou menos a miopia como é o nome dela? A simpatiquinha de óculos, que eu falei antes. Aí, Ju. Então, a simpatiquinha de óculos. Se ela não usar o óculos, ela vai acrescentar uma dificuldade. Não adianta ela ter força de vontade, não adianta ela se amar, não adianta ela ter fé, não adianta nada disso. Ela tem uma limitação física que é a miopia, se for miopia que ela tenha. O que vai acontecer? Ela vai ter uma dificuldade imensa para assistir a aula, ela vai ter um baixo rendimento escolar, vai ter tudo ruim, porque simplesmente ela não vê direito. Ao corrigir, isso não significa que o rendimento dela melhorou só porque corrigiu. Mas, ao mesmo tempo, possibilita que ela faça isso. Então, se uma criança, você corrige a surdez dela, a deficiência auditiva dela, o visual dela, precocemente, a perda cognitiva, a perda de conhecimento dela é mínima. Mas se você deixa para corrigir muito tempo depois, aquele fosso que foi cavado, aquele gap que está ali, não vai ser só porque está usando o remédio. Aliás, isso que é uma fantasia que os remédios trazem. É de que, ao tomar o remédio, tudo se resolve. É tipo, Antônio Carlos, meu filho está ótimo, não está mais no quadro que ele estava. Vamos imaginar, um paciente que tem transtorno bipolar, já está estável e tudo. Mas ele continua sendo uma pessoa muito preguiçosa em casa, ele é estúpido com a gente. O remédio não vai corrigir isso. Aí entra a função de quem prescreve.
é de colocar o limite da prescrição. Nenhum instrumento é hegemônico na área psi. Ninguém pode se arvorar a dizer que um conhecimento é hegemônico na capacidade de levar a pessoa do menos 100 para o 100. Então, todos os instrumentos se complementam. A psiquiatria clínica se complementa com a psicoterapia. A pedagogia é uma outra forma de psicoterapia. Eu sempre considerei que o ensino é uma forma de psicoterapia, porque se a função da psicoterapia levar a pessoa a abrir-se para o mundo, não tem coisa que abra mais para o mundo do que a alfabetização. A alfabetização talvez seja o primeiro grande ato psicoterápico na capacidade das pessoas instrumento para lidar com a própria vida. E não é da área psi. Então, nem psiquiatra, nem psicólogo trabalhando com psicoterapia, ou psiquiatra com farmacologia, com a farmacoterapia, se o indivíduo for analfabeto, ele vai ter alguns ganhos, mas tem um ganho específico que vai ser dado por uma área que não pertence a gente nunca pensa de que essas outras áreas... Não é? Então, se a gente sai dessa ideia de que existe um poder hegemônico, a medicina já teve esse poder hegemônico, né, de que a psiquiatria determina tudo, a psicanálise já teve esse poder hegemônico. Talvez agora a gente esteja entrando numa fase, num momento de que se todas as pessoas souberem o que estão fazendo, todo instrumento pode ser construtivo para lidar com o paciente. Então, se o remédio se impõe, como o óculos se impõe a Ju, como o óculos se impõe a Claudinha, como o óculos se impõe a mim, e eu não tomo esse óculos como, por causa dele, é que eu estou dando aula para vocês. Não. Estou dando aula para vocês aqui, aula para vocês, outra pretensão desgraçada, mas enfim, eu estou dando aula para vocês pelo meu conhecimento, mas esse conhecimento foi mais fácil de ser adquirido de óculos. Teve menos dor de cabeça, teve menos problema para mim. Então, é que quando a gente transforma, eu sempre considerei, eu vou dizer uma outra coisa aqui, de que a primeira pessoa que entra em contato com um paciente psiquiátrico, vou me deter mais na minha área, de uma certa forma, ela determina o destino dessa pessoa. O que é que eu quero dizer com isso? É de que o primeiro profissional que atende um paciente psiquiátrico, de qualquer natureza, ou grave ou leve, aquilo que é dito ele printa na pessoa. Isso é tão forte que é muito difícil outro profissional que já se implantou. É uma terra virgem, a pessoa chegou com uma dúvida, alguém deu uma resposta, essa resposta caiu ali, pronto. A primeira pessoa que prescreve um remédio psiquiátrico determina a relação da pessoa. Quem causa a famosa dependência, quem cria todos esses conflitos é o primeiro profissional. Porque é ele que faz com que o paciente... Por exemplo, ontem eu tive uma paciente minha, formou-se em medicina agora, ela veio me devolver um livro, 2 livros meus, que eu tinha emprestado para ela há 3 ou 4 anos atrás, 4 anos atrás. Né? Ela veio me devolver, porque ela está saindo daqui de Salvador, acabou de se formar, e ela veio me agradecer os livros. E esse livro que eu dei para ela, que é o livro O Médico, o Paciente e Sua Doença, ou vice-versa, eu sempre troco o nome, de Michael Balint, ele chama a atenção de uma coisa que é... Bom, dessas viagens mentais minhas, olha a frase de alguém onde está me metendo. Eu já fui para o grupo Balint. Supostamente eu devia estar falando de psicopatologia e psicodrama, mas estou com bonde para lapinha, seja lá o que for. Depois você reclama e peça a devolução do dinheiro à Claudinha. Quem pagou, peça a devolução do dinheiro à Claudinha. Na década de 50, um psiquiatra, psicanalista, não era inglês, mas ele estava na Inglaterra, ele era húngaro, polonês, alguma coisa assim. Ele trabalhava no hospital
E nos intervalos de café, os médicos vinham para conversar, como normalmente a gente faz, né? Quando a gente se encontra, começa a discutir informalmente os casos. E aí, o que ele perguntava aos pacientes, a dificuldade do médico, eram médicos clínicos. As dificuldades que ele tinha eram dessa natureza, como lidar com o paciente, né? Determinadas coisas. E ele ia dando pequenos toques no cafezinho. Isso foi ganhando um corpo, a ponto deles passarem a ter encontros, não sei se semanais ou quinzenais, em que não era psicoterapia de grupo, não era supervisão clínica, mas eram os médicos clínicos de todas as ordens, né, quer dizer, ginecologista, otorrino, o que for, trazer dificuldade na relação com o paciente. E eles conversavam em grupo. Isso foi ganhando corpo, a ponto de hoje virar uma formação. Existe formação em grupo BALINT, B-A-L-I-N-T. Mas qual era o ponto fundamental de BALINT, que é uma coisa que eu sempre digo a todo estudante de medicina, que é onde a gente pode ajudar o estudante de medicina introduzindo essas ideias. Depois que o paciente, pode ser uma consulta de 5 minutos, não importa. Eu estou com dor de ouvido aqui, aonde é, deixa eu ver, está com cerume, vou tirar o cerume, pronto. Acabou a consulta, 5 minutos. Mesmo sendo 5 minutos, BALINT sugere que faça uma outra pergunta. Além disso, tem mais alguma coisa que está atrapalhando a sua vida? Essa simples pergunta mudava completamente a relação. Talvez as pessoas agem como se você fosse um pedagogo. Não, aí, talvez por favor. as pessoas agem como se você fosse um psicólogo. A pessoa que diz isso já tem um papel fixo de psiquiatra, que é bem diferente do seu modo, ocupado pelo primeiro psiquiatra que ela teve contato. Então, a deformação é feita pela forma com que a relação se estabelece. Aí a gente volta para a ponta do psicodrama. Um profissional médico que, ao prescrever um remédio para o paciente, ele limita-se a queixa, remédio, ou seja, doença, remédio, sem contextualizar aquilo, é a pergunta de BALINT, e é por isso que a coisa de Paulo tem sentido. BALINT queria dizer o seguinte: independente da queixa clínica, contextualize isso na vida dele. Ou seja, isso que acontece na sua vida, e na sua vida tem mais alguma coisa acontecendo, mesmo porque, voltando para a música de Raul Seixas, que fala do sapato 36 para quem usa 37, mas só quem sabe o aperto que o sapato dá é quem está calçando. Quem está de fora não sabe. Então, o paciente pode, supostamente, Paulo, o paciente faz essa autodiscriminação, né? Eu não vou contar para ele porque não é importante. Isso não vai interessar. Precisa fazer sentido para a pessoa, além de fazer sentido para o médico. O Paulo é o contrário. Precisa fazer sentido para o médico, porque principalmente tem que fazer sentido para o paciente, afinal de contas, quem está com a dúvida. Quem está com a dúvida é que deveria sair com uma afirmação. Não sair com uma normativa. Não sair, como muitas vezes a gente pergunta, para que você está tomando esse remédio? Não sei. Que remédio você está tomando? A não ser só olhando em casa. Pare. Vamos viajar um pouquinho. Como é que eu estou usando algo? É como eu dirigir um carro e eu não saber qual é a chapa dele. E depois dizer que esse carro é meu? Não. Se eu pego o carro de Claudinha ou de Ju, eu não tenho a obrigação de saber a chapa, porque eu sei que eu vou devolver logo depois. Mas se o carro é meu, é estranho eu ser parado numa blitz e o cara perguntar qual é a placa do seu carro, porque está faltando a placa. O cara diz, eu não sei a placa do meu carro. Isso vai soar estranho pra caramba para o policial da blitz. É mais ou menos você perguntar ao paciente, por analogia, que remédio você está tomando? Não sei. Quem sabe é minha mãe. Ou está em casa. Bom, essas duas coisas refletem duas situações. Uma está em casa. É mais ou menos como eu estou com um carro emprestado.
Eu não me apropriei dele. Eu não me apropriei dele. Não preciso saber a placa. Eu vou devolver. A outra é de outra natureza. Não, quem sabe é minha mãe. Tá bom que a mãe saiba. Mas enquanto eu não me aproprio de algo, esse algo não é meu. Quando o médico prescreve, ele prescrever é uma receita. Tomar o remédio é uma atitude. É uma atitude de apropriação. Se eu não me aproprio, eu vou ser obrigado a tomar o remédio, vou ter que ser vigiado para tomar o remédio, vou ter que ser controlado para tomar o remédio, e na hora que eu estiver sozinho, eu não vou tomar o remédio. Eu não me aproprio dele. E como é que a gente se apropria? Quando o paciente diz, doutor, eu não gosto de tomar remédio antes, graças a Deus, se você gostasse, já seria outro problema. Você precisa compreender por que usa e para que usa. Qual é a razão de você estar usando. E quais são os preços que você paga para usá-lo. Se você compreende isso, ele deixa de ser o remédio que o médico prescreveu, passa a ser o remédio que eu estou tomando. E são duas posições existenciais diferentes. O remédio que o médico prescreveu não é meu. Eu ainda não me apossei dele. Eu não incorporei ele como um instrumento meu. Aí sim, é algo que eu vou me livrar, é o carro emprestado. Eu vou me livrar na primeira oportunidade que tiver. Como é que a gente vai saber disso? Doutor, meu remédio terminou tem 3 semanas. Olha que, novamente, é a história. Não, vou dizer uma coisa para o senhor que o senhor vai ficar chateado. Eu disse, eu ficar chateado com algo que você faça? Eu não digo as coisas desse jeito tão abrupto, tão ríspido como eu estou dizendo, não. Mas para efeito de teatral, eu vou amplificar o que eu estou dizendo. Eu digo, eu não carrego o paciente nas costas. O paciente vai no limite dele. Aí entra o ensinamento psicodramático, do que o diretor de psicodrama, ele não carrega o grupo nas costas. O grupo se constitui e vai até o ponto onde ele possa ir. Mas o diretor não é responsável, não é culpado pelas situações do grupo. Do mesmo jeito, eu não posso fazer mais do que uma parte. Eu não posso carregar o paciente, mesmo porque carregar um paciente significa que ele não vai assumir o tratamento dele. E se ele não assume o tratamento, aí sim, se transforma numa dependência, que pode ser do remédio, da mãe, da namorada, do namorado. É uma dependência. Eu não comprei aquela ideia. E o que eu não compro, eu não uso. Então, bom, onde é que eu estou? Me situem aí, que eu já viajei muito aqui na maionese e agora eu cansei. Perdi o rumo agora, perdi o rumo. Me faça uma pergunta aí, pronto. Me orientem, me coloquem no eixo, façam uma questão, levantem uma questão aí. Aí eu estou cansado de pensar por minha cabeça. Falou de grupo. Sabe me dizer como é que funciona o diagnóstico com... Quem será? Olá, tá me ouvindo? Como? Como é que funciona o diagnóstico com grupos? É que está dando microfonia. Como funciona com o grupos. Diagnóstico de? Como é que um grupo recebe um diagnóstico? Se um grupo recebe um diagnóstico ou não tem isso? O grupo? Não entendi. É porque está tendo eco. A sua voz está fazendo eco no meu ouvido. Tipo, tá me ouvindo? Diga, repita aí, por favor, Claudinha. Você sabe... Eu estou ouvindo, mas com eco. Você sabe me dizer como é que funciona o diagnóstico de grupos? Em que sentido? Diagnóstico psicopatológico? Sim. Se um grupo recebe um diagnóstico, se não existe esse tipo de coisa. Ou então um diagnóstico institucional de um grupo. Peraí, deixa. Peraí. Tudo bem. Uma mesma palavra pode significar várias coisas. Vamos entender cada uma das palavras que você falou. Eu não entendi tudo junto. Primeiro vamos entender. A palavra diagnóstico... Claudinha, tu quer que a gente copie ou repita para você? Quem puder repetir para ver se melhora. Ah, tá. Repita aí. Não, mas o que eu não entendi não foi a palavra, não.
conceito. Foi a Claudinha, frase, foi foi? Construído pelo pensamento. Então, vamos eu parte entendi por parte. assim. Antônio Carlos. Diagnóstico significa conhecer através de. Bom, diga, Érica. Não foi a Érica que falou? Não, eu entendi o que a Claudinha falou. Por uma força de expressão exagerada, no sentido de redefinir cada uma das coisas que ela me perguntou, para poder tornar mais claro para mim. Então, a palavra diagnóstico significa o quê? Conhecer através. Dia é um prefixo grego, significa através de. Então, o nome técnico de suor é diaforese. É conduzir, foros é conduzir através da pele. Isso é dia. Diabetes é urinar, né? Diabetes é o verbo urinar, abrir as pernas para urinar. É através de, é passagem. Hipnose é conhecimento. O mecânico vai fazer um diagnóstico. O diagnóstico do mecânico vai ser referente à mecânica, dentro do contexto de mecânica. O termo é o mesmo, exagerado. E ele me dizer que meu carro desenvolver um AVC isquêmico. Eu posso até, por analogia, dizer que o entupimento do carburador dele ou da bomba de combustível parece um AVC isquêmico, se o camarada for médico e o mecânico tiver esse conhecimento. Mas eu não posso dar como diagnóstico, usar como analogia. Aí você perguntou, de grupos. Eu perguntei, que diagnóstico psicopatológico? Porque para mim me soa estranho me falar de psicopatologia, que é dirigida para indivíduo, e você transpor isso para grupo. Vai ser mais ou menos, não tão forçadamente, como um mecânico. Por analogia eu posso falar. Mas o contexto precisa ficar claro que eu não estou... Analogia é uma vaca de 2 legumes. Porque muitas vezes a gente se sente, toma a analogia como verdade. Então, quando o mecânico diz que o entupimento da bomba de combustível parece uma trombose ou um AVC isquêmico, ele dizendo para o médico, ele está usando uma analogia da circulatória para dizer que a tubulação da bomba de gasolina entupiu e o motor parou de funcionar. Tal como uma pessoa poderia ter uma perda funcional por um entupimento, que seria a trombose ou o AVC isquêmico. Mas aquilo não é um AVC isquêmico. Eu posso usar por analogia. Então, aí, o que eu estou dizendo agora é observação pessoal, né? Eu estou falando a partir do meu ponto de vista. Então, o diagnóstico psicopatológico é dirigido para o indivíduo, para o fenômeno do indivíduo. Eu posso, por analogia, imaginar que determinados grupos, como um grupo se comporta como um organismo, então, por analogia, eu estou dizendo que esse grupo está se comportando de forma histérica, esse grupo é um grupo paranoide. Mas é mais ou menos como o mecânico, usando o exemplo. Eles não são, é o grupo que é. E o grupo, ao se dissolver, ele deixa de ser grupo. Enquanto que um indivíduo, sendo paranoide, ele leva esse quadro paranoide dele em qualquer contexto. O grupo pode, naquela constituição dele, se comportar de forma desconfiada, dessa forma, pode se comportar de uma forma histriônica, mas a cada um sair daquela constituição grupal, ele volta para os seus níveis individuais. Então, eu acho que a gente precisa ter um cuidado de usar o diagnóstico que foi construído para um contexto e a gente usar em outro. É mais ou menos como hoje em dia que se fala muito em tudo quântico. Tira do contexto da física e usa para qualquer outra coisa por analogia. Mas esquece a analogia e toma como realidade. Tudo é incerteza. Aí o maldito do Heisenberg fica dando nó na tumba dele, virando a tumba dele, porque ele criou o princípio da incerteza na década de 30, que é uma formulação matemática bastante complicada, que tem a ver com um contexto específico de um elétron e você determinar a posição e velocidade. A gente transpõe essa incerteza para falar assim, tipo Big Brother, tudo na vida é incerteza, é o princípio da incerteza. Porra, o que tem a ver uma coisa com a outra? A não ser a mesma palavra, mas o contexto é outro. Aliás, esse é o desafio sempre de psicopatologia.
é usar a mesma palavra, mas o contexto sendo diverso, e a gente tomar como se fosse a mesma coisa. Enquanto a gente estava falando, Paulo fez uma observação aqui. Paulo, você podia fazer de novo, Paulo? Eu posso. Paulo fez uma observação. Lê aí de Paulo, foi a última de Paulo. Paulo perguntou qual é o papel da intencionalidade do fenômeno no psicodiagnóstico. Tá. Agora é uma pergunta mesmo, já que a aula eu vou fazer com arguição. Pergunta mesmo. O que é intencionalidade? A palavra foi usada por Paulo, não vou nem devolver para ele, vou espalhar. O que é intencionalidade? É essa a pergunta dele. Qual o papel da intencionalidade? E o que é intencionalidade? Deixa eu dizer uma coisa para você. Vocês sabiam que o inventor do alfabeto... Peraí. Mas deixa eu falar uma observação aqui. A pergunta é pergunta mesmo. Lembrem sempre que o inventor do alfabeto era analfabeto. Nunca se esqueçam disso. Tá? Então, para a gente criar alguma coisa, a gente não precisa ter conhecimento, até a disposição de inventar. Então, eu não estou perguntando que vocês digam aquela formulação literária, formulação de livro, não. Estou perguntando o que vocês entendem por intencionalidade. Como não está em julgamento, como não está sobre... Isso não é para a gente acertar ou errar, mas como é que a gente pode construir a ideia de intencionalidade a partir de formulações de você. Então, o que é intencionalidade para cada um de vocês? Fui eu que fiquei surdo ou vocês ficaram mudos? Algo que tem intenção, que faz sentido, que tem propósito. Pronto, Nath. Bom, Nath fez sua observação legal. Tem uma banalização dos termos pela ausência das tecnologias e mídias. Agora virou um bocado de pergunta. Deixa eu voltar para a Nath, que foi importante que Nath disse, que esse é o senso comum. Nath colocou o senso comum. Intencionalidade tem a ver com intenção. Qual é a sua intenção em fazer isso comigo, hein? O que você quer comigo? Ou então, alguém está namorando com o outro há muito tempo. Quais são suas intenções comigo? Qual é o propósito? É desse sentido de propósito. Intencionalidade fenomenológica não tem esse sentido de propósito, não. A palavra intenção vem do latim intendere, que é cair para o lado. Ação voluntária direcionada para um objetivo. Um ato ou estágio. Rapaz, foram consultar os livros, ó. Isso é... Mussi, foi consultar o livro para dar resposta. Rapaz, que vergonha. Ainda bem que eu não estou vendo dizer, tá. Então, vamos compreender. Rapaz, nego toma tudo, tem que dar nota. Vamos compreender. Sempre a gente... É uma sugestão que eu dou sempre a vocês. Não tomem a palavra como palavra, mas procure compreender como ela foi construída. Porque ela pode nos revelar o conceito verdadeiro da palavra. Intenção vem de intendere, em latim, que é cair para. Quando a gente diz, por exemplo, Ju é uma pessoa muito... Fui não. Ela é sabedoria própria, né, Pedro? Se eu dissesse assim, Ju, você é uma pessoa muito tendenciosa. O que significa? Que você tem um viés de compreensão das coisas. Não é isso? Então, tendenciosidade é cair para esse lado. Toda vez que você é posto de pé, você cai sempre para o mesmo lado. Isso é ser tendencioso. Você cai sempre para o mesmo lado. Intenção, do ponto de vista fenomenológico, a intencionalidade é o ato que liga o observador ao observado. Quando eu observo algo, como é que eu digo? Dizer de outra forma. O ato de eu observar... Alô? Seria um interesse... Falou? Carlos? Carlos, a intencionalidade seria um interesse... Não é interesse. Não é interesse. A intencionalidade significa que existe um vínculo. Quando eu observo, eu interfiro no quem está sendo observado. Que, aliás, é o ato fundamental da física quântica.
de que a observação interfere, o observador interfere na observação. A intencionalidade de um ato significa que eu não estou isento, eu estou comprometido. Vamos mudar para um exemplo. Você sabe quando é feita uma experiência para introduzir uma nova medicação em medicina? No começo, a introdução de um novo remédio em medicina era natural. Se tentava, funcionava, começava a usar. Depois começou a ver que muitas vezes não funcionava. Aí alguém teve uma primeira ideia que foi de, bom, talvez o paciente, por saber que está tomando uma medicação nova, ele reaja melhor ou pior do que aquele que já está tomando uma medicação conhecida, que seria o efeito placebo, ou nocebo. Ah, tá. Então vamos eliminar essa variação. Tá, então o paciente não vai saber o que está tomando, mas o profissional que estava dando sabia. Aí se descobriu, mais adiante, que na avaliação estatística havia uma tendenciosidade dos médicos de discriminar os pacientes que recebiam a medicação que ele sabia que era nova em relação a que ele sabia que já era conhecida. Aí se eliminou o segundo viés, que era o médico. Então, todos os ensaios clínicos hoje são duplo cego. Nem o paciente que toma sabe, nas experiências clínicas, sabe o que está tomando, nem o médico que está prescrevendo sabe o que está prescrevendo. A medicação é codificada com a mesma forma, todas são iguais, seja a nova, a testada ou a referência. Tem a mesma formulação, a mesma aparência. As propriedades organolépticas são iguais, sabor, cor, formato, tudo é igual. Mas é numerado. Então, só quem sabe é um profissional que não está envolvido com nenhum dos dois, que vai decodificar depois os dados. Para que se faz? Para eliminar o viés de observação. Por eu saber, eu espero mais ou menos daquilo. Se eu espero muito da medicação nova, eu vou tender a superestimar os efeitos positivos e subestimar os efeitos negativos. Se eu espero pouco da droga, eu vou fazer exatamente o contrário. A terceira pessoa que não está envolvida, que vai trabalhar os dados estatisticamente, que vai decodificar. Então, a intencionalidade significa de que duas pessoas observando o mesmo profissional, por isso que muitas vezes o diagnóstico Paulo, vou falar com forma de brincadeira, mas que tem um fundo de verdade. Uma consulta psiquiátrica que dure 10 minutos, uma que dure 20, uma que dure 30, uma que dure 40 e uma que dure 50, podem dar 5 diagnósticos diferentes. Não por causa da competência, claro, eu estou fazendo uma hipérbole, um exagero, mas para entender de que não é a competência do profissional, é o tempo que ele tem para aprofundar o que ele está fazendo. Ele vai sair de uma camada mais superficial para ir aprofundando. Quanto mais tempo ele dispuser, se ele puder ter um retorno desse paciente em pouco tempo, ele vai complementar com mais facilidade. Se a consulta for em ambulatório público e a próxima consulta daqui a 6 meses, o quadro já se alterou. Então, a intencionalidade é o vínculo que une observador e observador, não é propósito. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que todo mundo sabe o que é tique. Ah, tá bom. Eu sei, bom, Ju, eu sei. vou fazer isso. Pronto. Pronto. Isso é um tique. Vários tiques, aliás. Tique é definido neurologicamente como um ato involuntário e intencional. Parece estranho, né? Como é que pode ser involuntário e intencional, já que a gente falou de propósito? É involuntário, eu não sei, eu não controlo isso, esse gesto. Mas se eu perguntar para quê, é porque deu uma agonia aqui, eu tenho que fazer. O tique é intencional porque é como o ato compulsivo em resposta à ideia obsessiva. Ele tem que ser feito, mas ele tem uma intencionalidade, ou seja, ele vai responder a algo que foi precipitado. É esse vínculo entre os dois que é intencionalidade. Não é desejo. Intenção, na linguagem do dia a dia, é desejo. Mas na linguagem clássica fenomenológica, a intencionalidade é esse vínculo que une o observador ao observado.
Mas por que diabo eu estava falando disso? De onde é que partiu? Ah, foi de Paulo. Foi da observação de Paulo. Paulo, que tinha feito essa observação sobre intencionalidade. Thaís deu risada na minha... Isso o que, Thaís? Salvagem. Eu acho que Isso. Carlos, quer falar? Eu já me recuperei. Eu ia falar que ele estava perguntando sobre intencionalidade, porque houve uma pergunta, ele só se focou na primeira palavra da pergunta, que foi intencionalidade. Não. Ah, foi de Paulo. É isso que eu estou dizendo. Paulo que desviou para isso. Vamos ver se a gente começa a pensar. Psicodrama ensina uma coisa muito importante a gente. É que o participante do grupo, a gente estimula e produz as condições para que ele seja razão de ser, justa medida das partes. Analogia, portanto... perdi de novo. Lê aí. Perfeito. Eu só vi o kkk final. Analogia, portanto, imperfeita. Tipo, razão de ser, mais justa a medida das partes. Analogia, portanto, imperfeita. De quê? Como está entre aspas, eu fiquei sem entender, Paulo. Não compreendi o que você falou. Aliás, vocês repararam agora que eu usei duas palavras que não são técnicas, né? Eu entendi o que ele falou. Paulo, analogia da intencionalidade. Então, explica aí, Paulo. Eu não entendi. Explica aí. Diga aí, Paulo. Boa tarde, estão me ouvindo? Estou, sim. Positivo e operante. A pergunta foi justamente por isso, porque eu acho que esse é um termo dentro da área fenomenológica que é pouco falado, que é a intencionalidade do fenômeno. E eu enxergo justamente assim, entre uma analogia do que seria essa intencionalidade, seria a razão de ser do fenômeno, ou seja, ele surge por uma razão de ser, ele não surge por acaso, e a justa medida entre as partes, ou seja, essa razão de ser mais a justa medida entre as partes, que seria a intencionalidade, ela surge para o observador, na justa medida que esse observador é capaz de compreender. Exatamente. E o que você está dizendo corresponde ao ponto de vista psicodramático, e é exatamente por isso que o psicodrama é dito, embora Moreno não tivesse explicitado dessa forma, mas a vivência psicodramática é de que o diretor, o terapeuta e o paciente, eles formam um vínculo em que os dois estão envolvidos naquilo. Né? Eu ia fazer um comentário antes a respeito de psicodrama, me perdi agora. Bom, eu estava dizendo que o psicodrama ensina a gente que a espontaneidade, o diretor, o terapeuta psicodramático, ele produz as condições para que a espontaneidade do paciente possa se desenvolver. Ao mesmo tempo que ele precisa ter espontaneidade suficiente para poder a criatividade dele estar liberada para produzir ações que sejam efetivas. Mas a espontaneidade do terapeuta não é exatamente igual à espontaneidade do paciente ou do grupo. A do grupo ele pode tudo, a terapeuta pode aquilo que é melhor. Uma espontaneidade, vamos dizer assim, mais operacional. A gente precisa ser espontâneo para ter disponível todo o ferramental da gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter a capacidade de escolha para o que é melhor para aquele momento. Eu não posso simplesmente extravasar minha espontaneidade se aquilo for ruim para o grupo. O grupo pode fazer isso, eu não. Né? E por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos faltando 20 minutos para encerrar. Então, eu estou com o relógio aqui na minha frente, então, embora eu seja meio perdido, mas, como diria Hamlet, eu sou doido, mas eu tenho meu método. Né? Então, nós temos 20 minutos. Eu gostaria que esses 20 minutos, primeiro uma pessoa, depois eu vou pedir outro se tiver tempo, que realmente queira levantar uma questão, tem a necessidade, não vai dormir hoje sem levantar essa questão, vai ficar com insônia. Eu queria saber dos tiques, professor. Essa pergunta. Eu quero saber dos tiques. Eu, Érica. Diga. Quem perguntou?
eu queria saber dos tiques. Tiques. Tito? Como assim? Tiques. Ah! Obrigado, Berg. Ah. Berg fica legendando. Carlos Berg, você falando daqui da Bahia, ele fica legendando tudo aqui para mim. Porque eu sou meio surdo. E estou ficando pior ainda, porque com fone de ouvido ele concentra mais. Bom, falar de tique agora, Érica. Tá, vamos pensar. Tique é uma doença neurológica, não é psiquiátrica. Então, tique é um ato involuntário, curto, pequeno, intencional. Ele existe para cumprir uma função. Então, quando eu faço isso toda hora, e tem uma agonia que é resolvida pelo tique. Por isso que tique, os fenômenos obsessivo-compulsivo e a tricotilomania, que é o arrancar cabelo, eles estão envolvidos dentro do mesmo fenômeno, eles estão agrupados juntos. Por quê? Porque tem a mesma descrição fenomenológica. São coisas que a pessoa sente uma agonia que é desfeita por um ato. Então, a pessoa que tem tricotilomania, enquanto ela não arranca aquele cabelo, ela está agoniada. Quando arranca, aí ela se alivia até voltar. Mais ou menos com o pensamento obsessivo, com o ritual compulsivo, e similar ao tique. A descrição fenomenológica dos três é igual. Existe intencionalidade. Né? Quando a pessoa arranca, esse ato é intencional, é para aliviar uma agonia que existe. Quando uma pessoa repete um ato compulsivo, repete um ritual compulsivo, existe uma dúvida obsessiva que o fomenta. O tique é a mesma coisa, existe uma agonia. Né? Quem tem rinite já desenvolveu esse... Toda hora está assim. Então, o tique é uma doença neurológica, mas que é acentuada pela ansiedade. Ela não é disparada pela ansiedade, mas é acentuada pela ansiedade. É uma doença que, a depender da gravidade, quando o tique é leve, você pode controlá-lo, pode diminuir as condições que favorecem ele. Por quê? Porque a ansiedade é o combustível para essas doenças. Né? Imagine que esses três fenômenos que a gente está falando aqui, tique, fenômenos que estão envolvidos como fenômenos obsessivo-compulsivo na mesma família, tique, tricotilomania e toque. Agora, repetindo, toque é sigla, né? Não é, tique é nome, é substantivo. Toque é sigla. Todos esses fenômenos, esses três fenômenos, eles são a mesma situação em que a ansiedade se torna um combustível para piorá-lo. A ansiedade não é a causa, o motivo do toque. Mas uma pessoa que esteja equilibrada, um toque, que ela esteja equilibrada, e ela passa por uma escolha, por uma transição qualquer, uma mudança de casa, uma mudança de babá, uma mudança de emprego, que provoca um nível de ansiedade. A ansiedade se torna um combustível e a pessoa vai... É como se fosse, já que nós estamos aqui no Nordeste, um leito seco do rio. Quando a pessoa está equilibrada desses quadros, é como se fosse um leito seco do rio. A ansiedade é a chuva. Se a pessoa tiver toque, ou tique, ou tricotilomania, ela está equilibrada, o leito está seco. Mas se houver chuva, ou seja, se ela está diante de uma situação de escolha, uma situação de definição que gera ansiedade, como a própria pandemia, qual é o resultado disso? A chuva está caindo, ela vai correr por um leito já conhecido. Então, reagudiza, reaviva os sintomas originais. Então, o tique é a mesma coisa. O tique, a chamada doença de Latourette, né? Foi o cara que descreveu a primeira vez no século XIX, que é o tique de motor, e o tique de voz, que é o que a gente presta pouca atenção. Reparou que quando apaga... No outro mundo, quando existia cinema, lembram que existia esse negócio chamado cinema? Já houve isso aqui na nossa civilização. Antigamente, quando existia cinema, quando desligava as luzes, era uma sucessão de tosse.
Né? As pessoas disparam a tosse, as pessoas chamam de tosse nervosa. Então, isso é um tique vocal, que pode envolver uma palavra também, que são a chamada coprolalia. Copro é merda, em grego. Então, coprolalia é falar palavrão. Pessoas que subitamente falam um palavrão descontextualizado, sem ter aquele sentido que a gente se referiu antes. Sem a paisagem mental, o ato sai. Isso é tique, viu, Érica? Isso é tique. Então, Tom, qual seria a diferença entre toque e mania? Se der tempo de responder, gostaria de saber. Nenhuma. Tem toda a diferença e nenhuma semelhança, a não ser na linguagem do dia a dia. Foi Carlos Beck que perguntou. Ele perguntou qual a diferença entre toque e mania. Todas. Mania é um diagnóstico específico de transtorno de humor. É um dos polos do transtorno bipolar. É a alteração de humor. Mas no dia a dia, manias correspondem a toque. As pessoas chamam de mania. Por exemplo, você mexer sempre de um lado só, usar sempre verde. As pessoas vão chamar isso de manias. Ah, você tem mania de usar azul, você tem mania de usar isso, mania de fazer isso. Isso é fora de contexto. Isso faz parte de um ritual compulsivo ou um ato compulsivo. Mania, a palavra mania sozinha, síndrome de Tourette é um misto de tique. Não, a doença de La Tourette não é um misto de tique. É tique vocal, mas tique motor. Porque pode ter a doença do tique motor sozinho. A pessoa pode ter a doença do tique motor sem ter o tique vocal. Aí é um diagnóstico. O tratamento é o mesmo. O tique vocal são essas... O Tourette pode estar associado ao toque? Como? O Familiarmente, pode sim. associar. Sim. Porque o A Tourette própria pessoa pode ter. Tem um filme, Érica. Pode passar. Eu já assisti o Toque Toque. Não, é mais antigo. Deixa eu interromper aqui. Quem está se aproximando do final, eu quero convergir. Está convergindo. Uma das funções do diretor, quando está dirigindo, é controlar o tempo. Em psicodrama, tem que aprender isso. Tem um filme muito antigo de Nicolas Cage. Sabe aquele sobrinho de Coppola, que assim, faz filme ruim? Ele tem uma capacidade enorme de fazer filme ruim. Ele tem um dedo podre para escolher roteiro. Mas ele tem um filme que eu não me lembro o título do filme. Ele é um assaltante. Ele é um ladrão. Ele tem doença de La Tourette e tem toque. No filme esse é um dos poucos filmes de toque muito bem feito, que é junto com La Tourette. Esses você encontra às vezes, é um fator importante epidemiológico ou de familiar. Se encontra entre outros familiares o tique, ou tricotilomania, ou toque. As coisas estão mais ou menos envolvidas. Mas eu vou fechar aqui tique para a gente voltar. O título dessa conversa da gente é Psicopatologia e Psicodrama. E eu fiz questão, os vigaristas, nome do filme, exatamente. Rapaz, eu sempre dou uma sorte imensa de ter um secretário maravilhoso que fica mandando informação. Os Vigaristas, o filme de Nicolas Cage. Ele tem toque e doença de La Tourette. É um filme muito interessante para ser visto, para compreender que os dois podem existir e são igualmente dolorosos e desagravados. Matt Stickman, Lise Afonso. Vamos ver se a gente começa a concluir. Para a gente finalizar aqui, porque eu ainda quero, antes de finalizar, saber de vocês. O que o psicodrama acrescenta à psicopatologia? Capacidade de reconhecer o outro como tendo voz. Porque a essência do psicodrama é isso, né? É estabelecer vínculo. Sem vínculo, você não vai para canto nenhum no psicodrama, nem canto nenhum. Na área nossa, na área humana, qualquer vendedor de loja sabe que se ele não estabelecer vínculo com a freguesa ou o freguês, o melhor vendedor que ele seja, ele jamais vai conseguir vender, sem primeiro estabelecer o vínculo. E para estabelecer o vínculo, você precisa estabelecer uma conexão de linguagem. Então, o diagnóstico, eu posso lidar com o paciente... A medicina como um todo sempre foi assim. Ela primeiro estabeleceu um vínculo para depois ela ter um diagnóstico.
Mas na nossa área, eu diria que a parte fundamental da gente é conseguir estabelecer um vínculo, porque é isso que vai suportar a continuidade. Sem um vínculo, você pode ter um diagnóstico muito bem feito e o paciente não retorna, porque ele não conseguiu estabelecer a outra ponta. Então, em essência, se nós na clínica, como eu costumo dizer, eu não deixo de fazer psiquiatria clínica, eu prescrevo medicação, eu dou diagnóstico psiquiátrico, mas o que torna isso, para mim, diferente? É todo o meu... Eu tenho 44 anos de psiquiatria, tenho 30 anos de psicodrama. Então, o psicodrama veio me qualificar. Para quê? Porque o paciente, ou ele se torna corresponsável, do mesmo jeito no psicodrama, o grupo é corresponsável com o diretor não carrega ele nas costas. O paciente também precisa ser corresponsável do seu tratamento. Como eu estava dizendo a alguém, o remédio é passado por um, mas é tomado por outro, e não são as mesmas pessoas. O que Thales perguntou uma coisa, o que torna a tua clínica psicodramática? Isso, foi isso. Eu sou psicodramatista. Psicodrama é mais do que técnica. Se a gente pensar em psicodrama só em técnica, a gente vai para canto nenhum psicodrama. Se a gente pensa nos fundamentos morenianos, se a gente pensa no ponto de vista de como você vê o outro, de como você... Não é você que atribui o outro papel, não. Você reconhecer que o paciente e você são partes do mesmo processo, que você não está segurando, você não está... Claro, há momentos que você precisa fazê-lo, mas eu me refiro em tese. Nós somos corresponsáveis pela mesma coisa. Há quanto tempo você trabalha com psicodrama? 30 e 90. Nós estamos em 20, 30. Em psiquiatria é 44, Silvio. Psiquiatria é 44. Então, não sabia. Vou aproveitar isso que esqueci. Ela não sabia e perguntou. Essa é a segunda coisa que o psicodrama ensina a gente. E que a gente pode parafrasear Homer Simpson para a gente começar a finalizar. Homer Simpson tem uma frase que é atribuída a ele, que é: toda pressuposição a pressuposição é a mãe de todas as merdas. Isso é a coisa mais fenomenológica que existe. Se existe uma citação russelliana, essa de Homer Simpson, a pressuposição é a mãe de todas as merdas. Porque é o pré-conceber, é aquele diagnóstico, por exemplo, quando eu estava falando com aquela menina, foi com você mesmo, né? Por que você está inquieta, está intranquila? Eu já estou dando a você um diagnóstico, em lugar de lhe perguntar o que é. Então, o que Homer Simpson, Russell e Moreno nos ensinam é que se tem que tomar coisa como ela é, e não como eu penso que ela deveria ser. E nesses tempos de agora, a coisa complicou todo, porque os padrões de normalidade se esmaeceram. Já foi mais fácil distinguir quem tinha alguma patologia ou não. Hoje, principalmente nessa área, toque, fobia e ansiedade, as coisas se miscuíram tanto que hoje a grande preocupação da psiquiatria mundial é isso. O que é toque, como ritual de limpeza, ideia obsessiva de contaminação, e o que é segurança e higienização? Onde é que está essa transição? E o que é que vai permanecer a posteriori? Então, eu vou interromper aqui, porque nós temos 10 minutos. Como tudo em psicodrama, a gente começa com aquecimento, a gente tem algo que acontece, que é o desenvolvimento, que seria a dramatização, que foi isso que aconteceu, e agora entra o compartilhamento. Compartilhamento não é análise crítica, não. É só como a pessoa se sentiu durante essas 2 horas aqui com a gente. Então, eu abro para qualquer um que queira compartilhar. Eu volto a dizer, não é cognitivo, não, é só afetivo. Pode ser desde uma merda a maravilhoso, mas é afetivo. Eu nem percebi. Tão encantador que foi. Eu, Érica. Outra pessoa, vamos terminar. Eu me senti muito bem, tranquila e acolhida. Thaís e Alice Sala. Aliás, eu assisti ontem, mais uma vez, o documentário sobre Alice. Que documentário passou na Canal Brasil. Não sei se assistiram ontem. Me lembrei de Cristina, viu? Quase que eu ligo para ela.
Eu quase que eu ligo para ela. Um documentário muito legal, muito bem feito, muito amoroso. Muito amoroso. E se seu nome é homenagem a ela, parabéns, viu, Thaís? Tem uma excelente mulher. Eu quero mais. De quê? Ah, essa é outra pergunta psicodramática. Repare, essa pergunta dela, eu quero mais. Todo mundo deu risada, eu pressuponho que seja da aula, mas ela pode estar dizendo, ela está falando do sorvete que ela está tomando. Mas eu pressupus que era da aula. Tomara que seja. Paulo, ver um psiquiatra que, além de falar, ainda escuta, é sempre reconfortante. Rapaz, ainda bem que eu não sou deficiente físico, viu, Paulo? Você acabou de dizer que eu falo um pouco, escuto mais ou menos, enxergo mal e porcamente. Como eu não tive Covid, só o nariz funciona direito e o paladar. Mas obrigado. Obrigado. Agora, esse exercício, viu, Paulo, só para lhe dizer, isso não é um atributo individual, não. Isso é algo que você pode desenvolver. Porque senão a gente toma como, eu não sou assim, a síndrome de Gabriela. Eu não consigo fazer isso. Não, se nós estamos numa área, se vendedor de loja consegue compreender seu cliente para vender bem, é obrigação da gente compreender a linguagem e descobrir a linguagem de acessar o paciente. Não é obrigação do paciente falar para mim, não. É minha obrigação de encontrar um terreno comum para ele. Enfim, falta 5 minutos. Não sei como é que Claudinha vai terminar, mas por mim já deu. Só queria agradecer enormemente a participação de vocês. Dizer que foi muito bom. Muito bom. Paulo Roberto, obrigado pelo encontro. Obrigado, Paulo. Novamente uma palavra psicodramática, né? Grato, foi ótimo. Kathleen Torres, um privilégio te ouvir. Então, queria agradecer a Cláudia pelo convite. Vem, Érica, quero mais. Foi bom para você e para a gente. Sempre engraçadinho no Carlos Bergs. Meu xará. Então, eu que agradeço em nome do GESPOM. E a gente ficou muito feliz, muito grato, assim, pela sua participação. Eu te admiro, eu pessoalmente te admiro muito, desde que te conheci da formação em psicodrama. E fico muito feliz em toda a atividade que eu participo com você. Eu espero que você venha nos visitar aqui em Aracaju em breve, depois dessa situação toda. E que tenham mais encontros como esse, que sejam encontros reconfortantes, seja muito bom. Espero que todo mundo tenha gostado também. Novo. Também espero. Também espero. Eu espero sim, que a gente possa voltar a Sergipe. Quem foi que falou? Quem é que te chama de AC? Você sabe que eu sou sua fã, né? Você sabe que eu sou sua fã, que eu te admiro pra caramba. Sei. Então, amei a sua aula, palestra. Espero lhe encontrar mais vezes, viu? Você sabe que eu carreguei no colo. Essa burrinha. Viu? Eita, você acabou de dizer quanto tempo você tem de psiquiatria. Aí você vai dizer daqui a pouco quantos anos me conheceu. Deixa quieto, viu? Tá bom, obrigada, viu, Acê? Beijo. Um beijo, Silvio. Um beijo, Julinha. Gente, eu só queria avisar que Claudinha. Esse encontro foi gravado e vai ser colocado no YouTube do GESPOM. Então, quem perdeu, quem vocês conhecem que perdeu esse encontro, manda seguir lá no YouTube do GESPOM. E sigam também o canal de Tom, que também tem outros conteúdos. Que é Psiquiatria em Outro Tom. Psiquiatria em Outro Tom. Tá no YouTube. Uma das coisas, falta agora a gente já está enrolando para chegar às 6 horas. Um dos resultados da pandemia em mim foi fazer uma coisa nova na minha vida, que é ir para os meios digitais, que eu nunca quis. Então, eu abri esse canal no YouTube para fazer isso que eu faço. Né? Como eu converso com o paciente, eu converso no YouTube. Não é da aula, mas como é que uma pessoa que está me escutando entende o que eu estou falando? Sim. E tem o seu blog também. Psiquiatria em Outro Tom. E no Instagram também. Só que no Instagram... Como é o nome no Instagram, professor? Hein? Como é o nome do Instagram?
Como, Claudinha? Que está no Instagram. Psiquiatria em outro tom. Fui eu. Psiquiatria em outro tom. Psiquiatria em outro tom, a mesma coisa. Psiquiatria em outro tom. Hoje à noite, vai ter uma psicodramatista que vai estar no Instagram 20 horas, que é a Flor da Pele. É uma psicodramatista de São Paulo, do grupo da Companhia de Teatro Espontânea, Andréa, e ela me convidou e a gente vai estar fazendo esse encontro no Instagram dela, que é a chave de alguma coisa. Tem no meu Instagram tem um anúncio. No meu Instagram tem um anúncio. Eu me esqueci o nome do Instagram dela. É a chave de alguma coisa. Chave do sucesso, alguma coisa assim. Mas está lá no Instagram. Vai ser hoje 20 horas. Gente, muito obrigado mais uma vez. E até um dia que a gente possa voltar a viver em 3 dimensões. Porque já estou cansado de viver em 2 dimensões.